Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma coisa. Será que eu comecei a enrolação? Finalmente, o vídeo mais esperado do mês, os meus aportes na carteira do aposentado, que é a carteira que vai garantir a minha aposentadoria. E o que é bacana? Que eu sempre mostro o que eu tô comprando, o que eu tô vendendo, por quê, eu explico, tal. Tem gente que cobra 2, 3 mil para te mostrar isso num curso e às vezes a pessoa não tem tanto resultado. Então aproveitem isso, assistam o vídeo até o final. Eu vou falar sobre economia, eu vou falar por que eu vendi alguns ativos, eu vou falar porque entrou um ativo novo na carteira. Então quem não ficar até o final é louco. Esse vídeo tá completo demais. Mas antes de eu começar, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho. Vai lá, se inscreve, bate no sininho para receber todas as notificações. E também me diga nos comentários a seguinte questão. Se você fosse montar uma carteira hoje, qual ativo não poderia faltar de jeito nenhum? Qual ativo tem que estar na carteira? Me digam aí nos comentários. Lembrando que olha só como foi o mercado essa semana. Um banho de sangue nos Estados Unidos, por aqui também. Então, se você quer ficar bem informado do que está acontecendo no mundo, eu tenho um podcast todos os dias no Spotify. É só você escutar, menos de 5 minutos já fica sabendo o que está acontecendo. Então, eu vou ter que fazer aporte na carteira, na verdade eu já fiz, no meio de um banho de sangue. Ah, Charlão, pô, por que você não esperou um momento melhor e tal? Porque não tem momento melhor. Eu tenho que aportar todos os meses. Se eu ficasse nessa de esperar momento melhor, em vários meses eu não teria feito meu aporte e a gente não estaria com essa rentabilidade. Principalmente quando a carteira começou. Quem tá aqui desde o início, eu tomei um pau do caramba lá atrás. Quando eu comecei a carteira, veio o boato que os fundos imobiliários seriam taxados, a minha carteira despencou e o Bovespa subiu. E eu continuei. Então, o primeiro ponto que eu já quero falar aqui é o seguinte. Semana foi péssima. Não interessa. Meu compromisso de fazer os aportes. E como foi a semana? Nada muito assim especial, a gente não tem nenhum destaque aqui, a não ser uma queda muito grande das ações do varejo, mas não é um problema da semana, a gente vê isso no mês. Renner, Magazine Luiza, a Via caindo quase 60% no mês, mas no caso da Via não é só por causa da queda do varejo em geral. Ela teve que captar dinheiro e tal, mas olha só, Magalu menos 26 e Renner menos 20. Então a situação do varejo está muito dramática, tá? Então, ó, semana, ok, bolsa um pouquinho para cima, para baixo ali, dólar, ouro, mas o varejo, meu irmão, tá muito complicada a situação e tende a piorar se essa taxa de juro não começar a cair de forma mais rápida, mas não tô vendo essa queda. Então esse foi o grande destaque da semana. Dólar e Ibovespa fecharam em leve queda, enquanto o mercado está digerindo ainda a situação do juro americano que a gente vai falar no vídeo. Esse ponto aqui é importantíssimo. Olha só que interessante que eu separei para vocês. A Selic estava para cair. A gente ficava lá atrás, pô, a Selic deve cair em março, discutindo isso. Aí a Bolsa disparou. Saiu de 97 mil pontos para quase 120 mil pontos, na expectativa da queda da Selic. A Selic caiu e a Bolsa andou de lado. Então, olha que loucura. A gente estava com juro alto pra cacete. Cai, não cai a Selic. Será que vai cair? Será que não vai e tal? E a Bolsa subindo. Aí quando a Selic caiu, a Bolsa andando de lado. E você deve estar pensando, cara, esse negócio de economia é coisa de maluco. Ou estão me roubando. Ou os dois. Por quê? Porque quando a Selic estava alta e não estava caindo, a Bolsa subiu. E agora que a Selic caiu, a Bolsa está igual. O que está acontecendo? O que está acontecendo é muito simples. Quando nós estávamos na expectativa da Selic cair, o mercado já começou a comprar. A gente aqui comprou, acelerei compra. Teve mês que eu fiz aporte maior. Esse mês agora eu não fiz nenhum aporte. Eu vendi coisa e comprei coisa. E reinvesti os dividendos. Mas teve mês lá atrás que eu fiz aporte. Por quê? Porque estava sobrando dinheiro? Também. Mas porque eu queria capturar essa alta. Que vai acontecer de novo, tá? Por isso que é importante que você bata no sininho, porque nós teremos outras janelas para investir. Mas você tem que guardar esse gráfico. Na hora da expectativa subiu, quando o fato foi realizado, andou de lado.
Muitas vezes você vai ver o seguinte, porra, de repente uma ação começa a subir. Petrobras, vou dar um exemplo aqui, começou a subir. Próximo do resultado, aí você fala, caramba, tá subindo. Vou esperar o resultado para ver. Aí no dia sai o resultado. Petrobras lucra 50% a mais. As ações caem. Você fala, cara, não tô entendendo nada. O resultado foi maravilhoso. Por que as ações estão caindo? Porque elas já subiram. Ou alguém sabia, ou alguém tinha expectativa. É difícil saber isso, mas você precisa aprender isso para continuar investindo no mercado. Expectativa, ou sobe e desce. No fato, ou sobe e desce. Dependendo do que está acontecendo. Mas esse gráfico, vou colocar de novo aí na tela da Selic, mostra bem, ilustra bem a realidade. Na expectativa, a bolsa subiu, depois se realizou a bolsa, andou de lado. Dólar, eu acho que está num momento interessante aí nessa faixa próxima ou ali nos 5%. Nós estamos com ótimas opções de renda fixa no exterior, destaquei aqui na tela para vocês, falarei sobre isso, estou com um vídeo para sair. Então o juro lá em cima está muito alto, a gente vai ver aqui no vídeo. Nós temos ótimas opções lá fora. E em relação a cripto, para a gente fechar aqui, Bitcoin, 26.600 dólares, na tela está 500, mas na plaquinha aqui atrás de mim em tempo real, a gente tem um pouquinho menor, está ali oscilando, estava 27, caiu um pouco, tudo bem, ano que vem provavelmente será o ano das criptomoedas. E os destaques da semana aqui, antes de eu falar sobre as minhas movimentações. No cenário externo, vamos começar, obviamente, pelos Estados Unidos, país mais importante do mundo, a economia mais importante do mundo. O Banco Central deles não subiu o juro, deu uma pausa, mas está projetando uma alta. Então, o juro lá que já está batendo em 5,5, provavelmente vai subir. Pô, Charlão, por que vai subir? Porque o desemprego não está caindo, a economia está aquecida, os estoques de petróleo estão caindo. Então é uma tempestade perfeita. O governo americano está subindo o juro. A inflação cai um pouco, mas o mercado continua aquecido. Pô, então eles querem que o mercado caia? É, cara. Para a inflação chegar na meta e seguir o jogo. É assim que funciona a economia. Estados Unidos subindo o juro mexe com todo mundo. Isso vocês já estão carecas de saber. E eu também estou careca. Estou mais que vocês, na realidade. Indo para a Rússia, que continua em guerra, eles proibiram temporariamente as exportações de diesel e gasolina. Por quê? Porque tem algum problema com o Brasil ou alguma sanção? Não. O que acontece é o seguinte, eles estão com falta no mercado interno. Não faz sentido a Rússia exportar diesel se está faltando interno, eles estão com uma escassez. Então o governo proibiu exportações, agora por enquanto, até que o mercado interno se normalize. E o que isso impacta no Brasil? Muito simples. Nós importamos 25% a 30% do que a gente precisa de diesel. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas desse percentual aí, Charlão, quanto é da Rússia? 70% no último mês. Então, dos 25 a 30 que a gente precisa, 70 estão vindo da Rússia. Não sei o que vai acontecer. Se durar pouco isso, daqui a pouco vem mais e tal, mas se não vier, a gente vai ter que subir o preço ou vai faltar, tá? Só para... Não tô querendo vender susto nem nada, mas é que eu preciso trazer essas informações, traduzir isso, né? A Rússia proibiu exportações, daí foda-se que a Rússia proibiu. Não, foda-se não. A gente está comprando deles, tá? Só para vocês entenderem. E a China, para a gente já começar a encerrar essa volta ao mundo para falar da carteira, interrompeu as exportações de 2 minerais essenciais para a fabricação de chips. Vocês sabem que isso é um problema sério e tal, mas a China está andando lá, brigando com a sua questão imobiliária. Na Inglaterra também tivemos decisão da taxa de juros, a manutenção em 5,25, uma votação dividida. Aí vocês devem estar me falando, poxa, mas, cara, você está falando aí que na Inglaterra é 5 e pouco, nos Estados Unidos é 5 e pouco, pô, esse juro é muito pequeno. Aqui no Brasil é 12, 13, 14. Não, gente. Para esses países ricos e desenvolvidos, uma taxa de juro de 5 e pouco é um negócio absurdo. Se eu dissesse aqui que a taxa chegaria nesse patamar há 2 anos, vocês me chamariam de maluco. Tudo bem que vocês já chamam, mas era uma loucura. Tava todo mundo falando que o juro seria baixo para sempre, juro negativo.
Você colocava o dinheiro no Japão, na Suíça, no banco, você tirava menos. E agora, 5 e pouco e subindo. Não só na Inglaterra, a taxa de juros europeia, longo prazo. Olha a porrada, ela veio caindo, aí 2015 caiu, ficou um tempão quase negativa, e aí essa porrada. Nos Estados Unidos, eu trouxe aqui para vocês, porra, tá demais esse vídeo, incompletíssimo. Alta da taxa americana, olha só, em maio de 2022, a taxa era 1%. 1. Aí foi subindo, 1,75, 2,5, 3,25, 4. Agora 5,5 e vai subir. Vai chegar ali em 5,75, 6. Olha a porrada, cara. Maio de 2022, ontem. 1%. Não sendo nada. Pega dinheiro a 2 no ano, tal. Agora 5,5. E aí, cara? Porra. É muito alto, tá? É muito alto. E começa a acontecer o seguinte. O cara olha para os Estados Unidos, pagando 6, 7, 8% em dólar. Vários bonds, várias dívidas de empresas boas. 6%, 5%. Aí olha para cá, para o Brasil. Pô, não vai investir no Brasil. Deixa eu botar meu dinheiro lá. Ganhar 5, 6, 7% em dólar. Meu irmão, nem o Buffett tá ganhando isso. Ele tá por causa das ações da Apple, Coca-Cola, American Express que ele pegou lá atrás. Mas fazer hoje 6, 7, 8% em dólar é difícil pra caralho. Então essa alta tem um impacto grande. É isso que eu preciso trazer aqui para vocês. Que eu já fico impressionado aqui com essa alta. Mas eu preciso que vocês fiquem também, tá? E o Brasilzão? O que tá acontecendo aqui? Tá bom? Não tá? Olha, o Banco Central reduziu o juro, isso é uma ótima notícia, mas vocês viram ali que não teve impacto direto na Bolsa, até por pânico do juro americano. A Selic está em 12,75, é muito melhor do que estava antes, só que a arrecadação do governo não está subindo e começou a cair. Então, se o governo já estava com um problema, com déficit, para olhar lá, tinha que começar a arrecadar mais para compensar o déficit que está alto. Pô, se a arrecadação cair, fudeu. O que a gente vai fazer agora? Esse é o ponto. A coisa tá complicada. Mas bora falar sobre o meu projeto de aposentadoria, onde a minha grande preocupação vai ser arrumar uma TV boa para assistir os jogos do Vasco. Eu queria lembrar a todos que estão acompanhando a série que eu passei meses sofrendo, estudando, aportando, e agora eu estou colhendo os resultados. O que a gente tem que fazer para isso? Manter a paciência, foco no longo prazo, bons ativos, não vai ficar fazendo cagada aí, pegando diquinha, não. E eu gosto de empresas e fundos imobiliários pagadores de dividendos, porque me gera uma renda. O que eu fiz em setembro? Manutenção da maior parte da carteira, mais um girozinho ali, eu vou explicar o porquê. Novas posições entraram, na realidade uma nova posição. Eu aumentei posição em coisas que eu já tinha e eu estou aproveitando descontos no mercado que eu acho que a situação vai mudar. Para quem está começando a investir agora e está perdido, eu vou deixar um e-book aqui com dicas para investidores iniciantes. Não é para vocês ficarem mal acostumados não, tá? Mas eu vou deixar no primeiro comentário aqui um e-book com algumas dicas. Baixa lá, é gratuito, dá uma lida. Podia estar aqui R$19,90, R$29,90, R$99, um puta manual. Cara, um e-book, 10 dicas básicas para você começar a se situar. Eu vou deixar no primeiro comentário lá, e-book Dicas Iniciantes, ponto. Então vamos lá. O que aconteceu em setembro? Bom, eu tinha na carteira, quando eu abri lá a minha corretora, 6.481 de dividendos. Legal, eu poderia só investir isso. Em vários meses eu aportei mais. Esse mês eu falei, cara, não vou aportar nada agora não. Venho aportando, já estou colhendo bem dos fundos imobiliários, então eu não aportei nada. Usei esses 6 mil. Mas eu estava de olho num fundo imobiliário e eu queria ele na carteira. Só que eu já tenho 16 FIIs. Não vou ficar dando conta de 20, 25 FIIs. Vai tomar banho, não tem esse tempo também para estudar. O que eu decidi? Vou pegar um FII com menos potencial da minha carteira, que não é uma posição tão grande, e vender. Só que esse fundo imobiliário estava no lucro. Então, como eu não estou afim de pagar imposto, eu peguei 2 fundos que estavam com certo prejuízo, vendi e compensei. Se você não está entendendo o que eu estou falando, depois eu vou te dar uma boa notícia, tá? Então,
que aconteceu? Eu vendi o Vino 11, uma parte do CVBI 11 e uma parte do RECR 11. Essas foram as 3 vendas. Não foi na mesma proporção. O Vino 11, acho que pela segunda vez está saindo da carteira. Ele já entrou, saiu, entrou e está saindo de novo. Já o CVBI 11 e o RECR 11, o RECR 11, eu estou diminuindo a posição, acho que diminui 1/3 em cada um. E com isso, o que acontece aqui no imposto? Eu estou fazendo uma compensação, porque 2 fundos estavam no prejuízo e o Vino estava no lucro. Com isso, eu não paguei imposto, todo o meu lucro do Vino veio para o bolso, fora os dividendos que ele já me pagou. Ah, Charlão, você acha o Vino ruim? Não. Só que eu comprei, recebi dividendos, ele subiu um pouco, eu estava com 5% de alta, alguma coisa assim, e eu vi um outro fundo com mais potencial, então fiz um giro. De repente, na tua carteira faz sentido o Vino. Acabou. Não acho ruim, não acho nada disso. Daqui a 1 mês, 2, 3, pode voltar para minha carteira e tá tudo bem, mas eu precisava reduzir em alguma coisa. E sobre as outras 2 reduções, eu já sei o que vocês estão pensando, eu já tenho uma resposta aqui. Olha só, vocês estão pensando isso. Porra, Charlão, tu vendeu tudo de papel, tu não quer mais FII de papel? Não, senhor. Eu tenho MXRF11, ainda tenho CVBI 11 e RECR 11 e eu tenho KNCR 11 na minha carteira. Então eu ainda tenho 4 fundos de papel, uma posição um pouco menor agora. E eu venho incluindo 3 fiagros aqui ao longo dos últimos meses, em que a maioria dos ativos são papéis. Tem papel ali dentro. Então, o que aconteceu? Eu vim colocando fiagro. Pá. Só que fiagro é dívida. Então não dá para eu ficar mantendo FII de papel mais fiagro. Vai tomar banho, eu não gosto de dívida. Já falei isso para vocês, de ter muita coisa. Então tive que fazer um rebalanceamento da carteira super saudável. Cada um sabe do seu justo. Tem gente que gosta só de FII de papel. Quem me acompanha aqui, agora tem uns FIIs de papel dando problema. Mas desde 2018, 2019, eu sempre falo a mesma coisa. Eu gosto de tijolo. Olhar lá. Qual o imóvel? É esse. Se sair um, entra outro inquilino. Pronto, é isso que eu gosto. Dívida. Cara, bota rating BB. Sei lá, meu irmão, quem deu rating? BB, é BB, não é BB, ou AA. Entendeu? Então, só para vocês entenderem. Não estou fugindo de FII de papel. Reduzi de um lado porque eu estava aumentando do outro. Estamos conversados e nada contra o Vino 11, tá? Então, depois dessa venda, eu tinha 6 mil em dividendos, né? A minha venda gerou mais 34 mil, então eu fiquei patrão, 40 pratas para investir esse mês. O que eu fiz? Eu incluí um ativo novo, um fundo imobiliário logístico industrial, e fiz 3 aportes em ativos que eu já tinha. Vou explicar tudo detalhadamente para você. Então vamos começar pelo FII que entrou. Eu fiz um aporte de 20 mil, metade do dinheiro nesse fundo. Poxa, Alan, por que você não investiu logo os 40? Aqui, ó. Eu nunca faço um aporte de uma vez só, já falei isso com vocês. Vai que eu acabo de investir na merda no fundo, ele cai pela metade. Ou cai 20%, 30%. Pô, eu fiz todo o meu aporte, então sempre que eu investo num ativo, eu vou investindo devagarinho. Como eu aprendi isso? Gráficos, análises e tal? Não. 25 anos tomando na cabeça. Aí você aprende a fazer isso, tá? Quem é o XPIN, esse fundo novo? Bom, é o XP Industrial, um fundo logístico. Eu destaquei aqui uma vacância de 12,5%. E por que ele entrou na carteira? Porque eu estou gerando fundo, saiu um, entrou outro. Eu vejo mais potencial nele do que no Vino 11 agora. Então, analisando os dois, sai um, entra outro. Ele pagou quase 10% no último ano. É um fundo que tem um histórico de problema de vacância, mas ele acabou de fazer uma nova alocação reduzindo essa vacância. Eu vou trazer o gráfico para vocês. Esse aqui seria o portfólio do fundo, 16% em Centauro, 7% em Smart, 6% em Natural One, Polishop com 6%. Polishop que também a gente sabe que não está muito bem, mas tá certo? Então ele tem 17% em comércio varejista, 17% em automotivo, 13% em tecnologia, 13% em alimentos. Atualização dos contratos, a gente pode ver aqui embaixo também, que todos os meses alguns contratos são atualizados, então ele vai aumentando os aluguéis e o reajuste é IGPM e IPCA. Pontos de destaque aqui.
O vencimento dos contratos, tá? Quase 90% são 2025 ou mais. Então são empresas que vão ficar nesses imóveis se nada de ruim acontecer. E em relação à vacância, olha só, a vacância estava em 16% ano passado e 12% agora. Mas é um fundo com um certo histórico de vacância, então espero que isso possa dar problema. O lado positivo é que são muitos inquilinos, tá vendo? São muitos contratos aqui dentro. Então, esse fundo, ele pulveriza o meu risco por grandes locatários. O que eu estou querendo falar com isso? Tem um fundo, por exemplo, de logística, que tem 40% de via varejo. Ele está pagando bem. Mas se der uma merda nesse imóvel, o fundo vai cair até que a coisa se resolva. Esse fundo aqui é mais disperso. Se der problema em um inquilino, pô, Charlão, mas e se o Brasil quebrar? Esse fundo não vai dar problema? Porra, meu irmão, se o Brasil quebrar, tudo vai dar problema. Esse vai ser meu menor problema se o Brasil quebrar. Você pode pensar assim, se der tudo de ruim, o que vai acontecer com as tuas ações do Itaú? Não, se der tudo de ruim, todo o resto já ferrou. Entendeu? Então é importante que vocês entendam. Eu olhei potencial e eu fiz a troca. O que me incomoda nesse fundo? Ele ainda é um fundo com uma liquidez pequena. Ele não é tão grande. Então eu não consigo vender, comprar, fazer tudo com muita tranquilidade. Você compra, o preço sobe, você vende, o preço cai. Quem sabe esse fundo daqui a pouco tem mais liquidez, mais ativos e tudo mais. Então esse foi o fundo que entrou, estou justificando aqui. Pô, quer mais informações? Baixa o relatório do fundo, você vai pegar todas as informações. Agora a gente vai falar das ações que eu fiz aporte. O que aconteceu? Já tem alguns meses que eu não estou aumentando muito as minhas posições em ações, ou estou aumentando numa proporção menor que os fundos imobiliários. Então fiz 2 aportes de 5 mil e pouco e de 3.500 em 2 ações. Quais ações? A Lupar, que foi a posição mais recente que a gente teve na carteira. Eu não vou falar muito, porque eu já falei, mas só relembrando quem é a Lupar para vocês. É uma empresa do setor de energia. Ela atua na geração e transmissão de energia. Brasil, Colômbia e Peru. A ideia é receber dividendos. Pagou 5,65 nos últimos 12 meses. É pouco, mas pagou. E olha o que ela faz aqui. Ela possui 30 concessões de sistemas de transmissão, prazo com 30 anos no Brasil e uma vitalícia na Colômbia, fora a geração de energia limpa. Então, quando eu compro uma empresa dessa, 30 anos, concessão, eu quero ficar recebendo dividendo e reinvestindo. É isso que eu quero fazer, tá? Eu já tenho mais de 10% da minha carteira no setor de energia. No final do vídeo eu vou mostrar isso para vocês. Não quero subir muito mais do que isso. Por quê? Porque a Dilma já fez cagada no setor elétrico. Então é um setor bom? Show de bola. Mas pode dar problema? Sempre pode dar problema. Então eu aumentei um pouquinho a minha posição em Alupar. Ela pagou dividendo aqui recentemente, deve continuar pagando e tá tudo bem. A próxima ação que eu fiz aporte é a Taesa. Muita gente falando mal agora, já foi queridinha no passado. Eu sigo aportando. Também é uma empresa do setor de energia elétrica e é uma transmissora, é um setor perene que tem previsibilidade, pagou quase 10% nos últimos 12 meses, deve seguir pagando dividendo, teve um bom resultado, tem operações entrando, reduziu o custo médio da dívida. Então, provavelmente com a melhora do cenário econômico, essas empresas podem se beneficiar. E se o cenário piorar, elas caem menos. Ações de empresas de energia, se não der uma cagada muito grande no mercado de energia, são ações que a gente chama defensivas. O varejo cai 50%, outras ações de locadora, não sei o que, tudo despenca e energia cai numa proporção menor. Também, quando o mercado melhora muito, elas sobem numa proporção menor. Mas uma carteira para aposentadoria não é uma carteira para te dar emoção. É uma carteira para te dar dinheiro, reinvestir, e daqui a 2, 3 anos vai estar uma máquina essa carteira, me gerando 10, 15, 20 mil em dividendos. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu estou fazendo sem cobrar todos os meses, tá? Depois, me sobrou dinheiro. O que eu fiz? Aumentei uma posição em Fiagro, que era a minha menor posição, em quase 11 mil reais. Então o RZAG11, o RISA Agro,
ele foi aumentado, tá? Eu aumentei essa posição. Nos últimos 12 meses ele pagou a brutalidade de 15,45. Isso me dá até medo, entendeu? Então os fiagros estão pagando bem, tá tudo legal. Mas, cara, a gente vê aí gado, soja, milho. Cara, commodity, sobe, desce, então tá tudo bem, mas pode não ficar. Agora, vamos imaginar o seguinte, esses fundos pagando de 10 a 15% em 3, 4 anos, olha quanto que você tem de rentabilidade. Porque até hoje eu escuto de algumas pessoas, meu irmão, tu investe nesses FIIs aí, isso é uma enganação, pega otário, paga 1% ao mês, é muito pouco. Caramba, cara. O que tem pagando mais de 1% ao mês? O que tem pagando 0,8, 0,9 sem imposto ao mês? Vocês estão loucos, entendeu? Então, eu fui lá e aumentei essa posição porque eu tenho 3 fiagros, esse estava muito menor a posição. Não pretendo aumentar muito, tá? Eu sei que eu já falei isso aqui outras vezes, mas agora eu vou me segurar. Ainda falando desse fiagro aqui, ele tem 31 ativos, 71 mil investidores e uma liquidez média diária de 2,76 milhões. Ou seja, dá para a gente entrar e sair. Depois de toda essa brincadeira, sobrou aí 20 pratas na conta. Eu ia até comprar alguma coisa, mas deixa na conta porque provavelmente no início do mês que vem eu vou fazer mais um aporte, tá? E aí eu sei o seguinte, deve ter gente olhando e falando, cara, você vendeu coisa, comprou coisa, falou de compensar imposto, eu não invisto por causa dos impostos. Tem muita gente mandando mensagem assim, acho confuso, DARF, Carnê-Leão, o que eu pago, o que eu não pago, o que eu compenso. Então o que eu fiz? Eu não gosto dessa área de impostos, tá? Tô sendo sincero com vocês. Me formei em economia, estudei um pouco de contabilidade, tá? Mas não gosto. É por não gostar. E eu não entendo tanto quanto um bom profissional. Então o que eu fiz? Eu peguei a melhor pessoa que eu confio, a minha contadora, e ela montou um workshop sobre impostos. Tá entrando lá na nossa comunidade. Então você que está na comunidade, tem lá curso de investimento no exterior, milhas e cartões, agora está entrando um workshop sobre imposto, para que você não deixe de investir, super simplificado, são várias aulas, passo a passo. Se você está lá dentro, é só você entrar, você já tem acesso. Se você não está lá dentro, eu vou deixar um link aqui com preço especial, aproveita, entra logo na comunidade, com certeza que você vai pagar na comunidade no ano, você vai economizar em impostos, tá? Então vamos olhar agora como ficou a carteira. Olha, a carteira tá assim, a de ações. Eu tenho algumas ações aqui desde o início da carteira, outras eu vendi um pouquinho, que nem Banco do Brasil tá, mas continuam. Só que olha que interessante, somente uma ação tá com mais de 5% de concentração. E eu vou me justificar o porquê já já. Em relação aos fundos imobiliários, eu queria destacar de novo aqui, não tenho preconceito com papel, apesar de não gostar. Eu tenho na carteira, inclusive o KNCR11 tem 4,83% da minha carteira. Então vocês estão vendo, eu mantenho 4 fundos imobiliários de papel na carteira, mais os 3 fiagros, que agora estão com quase 8% da minha carteira. Então eu gosto do agro e tal, mas acho que 8 a 10% no máximo tá bom. Tenho também 2 ETFs, tem tempo que eu não falo, tem 8,64% da carteira. Um ETF é o IVVB11, ações nos Estados Unidos, e o outro ETF é o Small 11, que são pequenas empresas da Bolsa Brasileira. É um ETF interessante que deve andar. Lembram que eu falei aqui sobre energia? Então olha só que interessante a distribuição por segmento. Eu pego isso aqui no Status Invest, tá? 12,52% da minha carteira está em energia, 12,16% em fundos imobiliários de logística, 12% em fundo de papel, 10% em fundo de fundo, 9% em shopping, e o resto está mais pulverizado, quase 9% em banco também. Então, olha que interessante, eu tenho uma carteira para minha aposentadoria, onde tem vários ativos, mais de 25 ativos, mas eu não perco esse olhar sobre os segmentos. É só você cadastrar, eu não tenho nenhum jabá com eles, nada. Você pode cadastrar os seus dados lá no Status Invest e aí você vê todos esses dados aqui gratuitamente, tá? Para finalizar, eu falei que eu só tenho uma ação acima de 5%. Eu tenho aqui o Small 11, mas é um ETF, mais uma ação. E vocês vão falar, poxa, lá,
te peguei, tu falou que não queria ter mais de 5% numa ação, te peguei, se ferrou. Eu não me ferrei. Vocês querem ver por que tá com mais de 5%? Porque simplesmente eu investi na Sanepar e as ações subiram 20%. Então, tá fora do meu risco que as ações subiram. Ah, você vai vender? Olha, se na minha cabeça passasse a questão de que as ações já estão num preço médio ou caro, eu venderia um pedaço para adequar para 5% de novo. Mas, porém, contudo, entretanto, não é nenhuma recomendação. Eu acho que a Sanepar está muito longe do potencial dela aqui. Então, apesar de eu já ter ganho 20% nela, mais os dividendos que eu já ganhei, eu seguirei. Nos próximos vídeos, a gente vai sempre falando sobre isso, tá? Então, só desenquadrou porque subiu. Aí eu também não vou reclamar, né? Não sou maluco. Em relação aos fundos imobiliários, tá aqui o que eu falei para vocês. Há coisa de 1 ano essa carteira não estava boa e agora dos meus 16 FIIs, só 3 estão no negativo. E alguns estão com uma alta muito grande, como a HTMX 51%, FIB 11 21%, HSML 12%, VISC 10%, fora os dividendos. Isso aqui, cara, tá muito maior. Ah, você tá falando isso que você quer ser o bom? Não. Eu tô falando isso porque quando tava ruim eu também tava aqui. Quando o mercado de fundo imobiliário tava uma merda e nenhum influenciador grande gravava vídeo, você já viu o meu canal eu comprando. Agora as coisas subiram e eu vou continuar comprando. Mas eu só quero criar essa questão na cabeça de vocês. Cara, você comprou um bom ativo, não se desespera. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu não me desesperei, só me desespero com o Vasco. Em relação à rentabilidade, eu coloquei a seta vermelha aqui naquele momento que eu falei para vocês, que foi dramático, a minha carteira despencou, e aí depois ela começou a subir de novo. Hoje a gente está muito à frente do Ibovespa. Isso aqui que é importante para mim. Mês passado nós tivemos o melhor mês em dividendos, mais de 10 mil reais. Esse mês foi 6 mil e pouco, ainda tem coisa caindo. Então, eu trouxe aqui todos os dados, desculpa, ficou um pouco maior, mas eu preciso justificar para vocês o que eu estou fazendo. Eu me sinto na obrigação de comprei isso por isso, vendi isso por isso, é isso que eu estou fazendo, tal, tal. E aí vocês vão aprendendo, entendendo, não precisa fazer igual aqui o que eu estou fazendo, nem quero que ninguém faça nada igual, mas é importante pensar no futuro e a gente está aqui montando uma carteirinha. Então espero que vocês tenham gostado, entendido bem a questão do Vino 11, os fundos de papel, nada contra, giros técnicos, pequenos, pontuais, e antes de ir embora, eu queria te dar aviso. Eu te deixei um e-book gratuito com 10 dicas. Quem quiser entrar na comunidade, está um preço especial ainda. Você vai pagar 300 e pouquinho no ano para ter acesso a muita coisa, incluindo um material sobre imposto de renda, para você não fazer mais cagada. E eu te peço para que se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários antes de ir embora qual o ativo que não pode faltar em uma carteira. Eu vou falar o meu, fundos imobiliários, mas diga você aí o seu. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima. Porra, você ficou aí ainda, cara? É o seguinte, não são todos os vídeos que tem pós-créditos. Vocês estão ficando mal acostumados. Todo domingo agora tem esse negócio de pós-crédito. Quando eu não faço, vocês vão lá me encher o saco. Poxa, Alan, não tem pós-crédito, vagabundo, não sei o que tal. Então, hoje tem, mas nós não teremos em todos os domingos. Dito isso, disclaimer aqui, eu gravei o vídeo sobre a carteira do canal, vocês acabaram de ver e tal. Inclusive eu disse que mesmo com todos os problemas do mundo, do Brasil, da China, dos Estados Unidos e tal, eu sigo investindo, tá? Mas o fato de eu seguir investindo não quer dizer que eu não estou preocupado com várias coisas que estão acontecendo no mundo. Então você que normalmente fica até o final do vídeo, tem um pouco mais de consciência, quer aprender e tal, eu vou falar aqui sobre 5 problemas que me preocupam atualmente no mundo, 3 globais e 2 mais especificamente aqui no Brasil, mas eu não quero ninguém com medo. Tipo, caralho, Charlão, assisti teu vídeo, vendi minha carteira inteira, eu tô pensando em ir fora da terra, tô com muito medo. Não é nada disso. São coisas pontuais que me preocupam.
Ok? Beleza? Temos maturidade para isso? Vamos lá. Primeiro ponto, não quer dizer que seja o mais importante, tá? Eu vou falar aqui sem uma ordem. A história das drogas zumbis nos Estados Unidos. Por quê? Vou colocar na tela aí uma matéria. Droga zumbi, o que é substância 50 vezes mais forte que a heroína, que ameaça a saúde pública dos Estados Unidos. Então, eles estão de novo com esse problema lá, que nunca é resolvido, pelo contrário, só tem aumentado, dessas drogas, cracolândias, cidades inteiras com esse tipo de problema. Aqui no Brasil a gente já tem. Então, isso não é um problema dos Estados Unidos. Isso é um problema do Ocidente hoje. E o que me preocupa, drogas sempre existiram, né? É a questão do financiamento para isso. Porque eu vou te perguntar o seguinte: tem isso na China? Tem isso na Rússia? Tem isso em Cuba? Tem isso na Coreia do Norte? Não. Os caras não permitem drogas. Só que existem ONGs, já movimentos que tentam proteger essa turma no Ocidente e incentivam. Então você não consegue remover uma Cracolândia, você não consegue resolver esse problema nos Estados Unidos. A Califórnia está toda zoada, São Francisco, cheio de gente na rua, ONGs e mais ONGs cuidando disso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, para mim, o problema não é só essa questão. É tudo que tem, é um financiamento para a coisa dar errado. E não é teoria da conspiração. Vai pesquisar aí, você vai entender o que eu estou falando. Existem organizações defendendo essas regiões. E, curiosamente, essas pessoas defendem Cuba, Coreia do Norte, China, não sei o que. Acham que o Brasil tem muito preso, que os Estados Unidos têm muito preso. Então, eles defendem uma coisa, advogam por outra. Cara, é um rolo do caramba. Mas o negócio tá muito sério. Nos Estados Unidos, cara, olha, recordes e recordes de gente morrendo com esse tipo de coisa e já tá chegando no Brasil. Então, ponto 1 aqui seria isso. Eu não sei se vocês concordam. Vai colocando nos comentários ponto 1, 2, 3, 4, 5, o que vocês concordam, discordam, mas esse eu acho gravíssimo porque está se espalhando, tá? Não é um problema americano. Ponto 2, vou colocar na tela aí. JP Morgan vê superciclo energético com petróleo atingindo $150 por barril. Então tem falado constantemente aqui no podcast, às vezes na comunidade. Cara, o petróleo caro, ele acaba encarecendo frete e todos os outros produtos. Então, se o petróleo ficar nessa faixa, já é uma merda. Agora, se ele chegar nos $100 e bater nos 150, a gente vai até ganhar dinheiro aqui. Eu já estou ganhando com petróleo. Mas não é bom para ninguém. O preço do petróleo impacta em tudo. Então, se o JP Morgan tiver certo, a gente está ferrado. Esse petróleo, $100, $150, quanto vai custar o diesel? 8, 9 reais, 15 reais? A gasolina vai para 10 reais. E o petróleo que o Brasil tem na foz do Amazonas? De 10 a 15 bi de barris. A gente vai tirar ou não vai tirar? Como é que vai ficar essa questão global? Então também estou de olho no preço do petróleo. Esse é o segundo ponto que me preocupa, porque pode tumultuar toda a economia mundial. Terceiro ponto que me preocupa, toda a história dos BRICS, a história que teve a reunião do Brasil, agora tem novos países, China, Rússia, o Brasil trazendo a Argentina, tem o Irã. Cara, tá se formando um grupo ali anti-Estados Unidos, anti-Ocidente, e o Brasil faz parte. Isso aqui me preocupa demais. E o fato do Irã ter entrado nesse BRICS+, me preocupa muito. Porque há anos o Irã vem desenvolvendo a bomba nuclear. Ah, tem sanção, tem não sei o quê. Eles estão nem aí. Vendem o petróleo por outros caminhos e estão desenvolvendo armas nucleares. E o que aconteceu? Olha só, a Arábia Saudita já disse que se o Irã tiver armas nucleares, eles também terão. Eu já falei isso, inclusive, na minha comunidade. Entrem na comunidade. Falei isso no início do ano. A hora que o Irã disser eu tenho a arma,
A Arábia Saudita vai querer ter. E eles têm dinheiro, eles compram. O Egito não vai querer ter? A Turquia não vai querer? Então, o Irã vai desencadear uma corrida nuclear, onde vários países instáveis terão a bomba. E não é uma bomba. Os caras têm 20, 30, 50. Isso me preocupa demais. Essa visão anti-ocidente com armas nucleares. Isso é um negócio gravíssimo, na minha opinião. Tá? E antes da invasão da Ucrânia, eu acho que a gente ficava até preocupado, mas pensava, mas o mundo não é mais aquele, a gente não vai ter nenhuma grande guerra. E aí? A Rússia invadiu a Ucrânia. Não pode invadir outro país? E a China vai ou não vai invadir Taiwan? Eu não sei. Mas que o Irã tendo armas nucleares, a gente vai ter uma reação em cadeia aí horrível para o mundo, vai. Então, de mundo, eu acho que essas são as 3 coisas que hoje eu posso falar com vocês que são preocupantes. Mesmo assim, eu sigo investindo. Agora, vindo mais para o Brasil, a nossa realidade, eu queria destacar a notícia que a Saraiva fechou todas as lojas. Eu falei isso já no podcast, falei nas minhas redes. Tá aí, ó, a Saraiva fecha todas as lojas físicas e demite funcionários. Então, eles já vinham fechando lojas, era uma cadeia, e agora fecharam todas as lojas, porque não estava dando lucro, não conseguiram pagar os funcionários, a empresa está em recuperação judicial há muito tempo, mas a gente não pode olhar só para a Saraiva. A gente tem que olhar para todo o mercado. E o varejo está sofrendo demais. Está sofrendo com juros, está sofrendo com a justiça trabalhista e as formas de trabalho no Brasil que não se desenvolvem. Está sofrendo com a burocracia, com os impostos, com tudo isso. O varejo não está aguentando. E aí chegaram novos concorrentes. Onde é que você tem comprado o livro? Na Amazon. Na Amazon. Não tem nem outra. Ah, a gente compra livro em tal e tal, tal lugar. Não. Coloca nos comentários aí. Todo mundo comprando na Amazon. E aí as outras empresas estão quebrando e não conseguem concorrer. Então, o quarto ponto que me chamou a atenção foi fechamento de uma empresa tão tradicional há 10, 15 anos. E o quinto ponto está conectado com isso. Por quê? Porque estamos batendo recordes de empresas fechando, recuperações judiciais. Aí, ó, Brasil tinha 3,8 mil companhias em recuperação judicial no primeiro semestre. Americanas entrega lista de credores com 8 mil nomes. Por que eu botei Americanas aí? Pelo seguinte que eu anotei aqui, mais de 8 mil fornecedores ficaram sem receber das Americanas. Tudo bem, ali não foi só crise, ali foi um problema seríssimo de fraude e tal, mas todas essas empresas que estão entrando em recuperação judicial, estão quebrando e tal, elas deixam fornecedores na mão, funcionários na mão, clientes na mão. Então, é uma quebra em cadeia. Esses 8 mil fornecedores das Americanas estão passando sufoco. E eles têm os fornecedores dos fornecedores, que têm os fornecedores dos fornecedores. E é um ciclo que vai sendo quebrado com toda essa crise. Então, quando uma empresa grande quebra, várias médias quebram. Aí depois várias outras pequenas quebram e várias pessoas ficam sem dinheiro. O que vai acontecer com a Via Varejo, com a Magalu? Essas empresas vão aguentar mais 1 ou 2 anos de juro alto? E se o petróleo subir? O que vai acontecer? Então, o vídeo do YouTube normal hoje foi bacana, eu investi e tudo mais, mas isso não vai deixar de eu analisar aqui o que está acontecendo no mundo. Vários problemas. 3 do mundo, que eu falei aqui, essa questão das drogas nos Estados Unidos está se espalhando, a questão do petróleo, $150, e BRICS e Irã com armas nucleares. Vindo para o Brasil, eu acho que a Saraiva expôs mais ainda a crise no varejo, e isso tem uma reação em cadeia, né? Pequenos, médios, fornecedores quebrando, aí a 1, 2, 3 milhas quebrou, 700 mil pessoas sem o dinheiro que tem a receber. Estão entendendo a magnitude disso? Então, eu sigo otimista no longo prazo, mas a gente tem que ir olhando tudo isso. Então, eu não deixo de investir, show de bola, mostrei para vocês, investir e tal, mas também não deixo de analisar os problemas, olhar
os problemas que estão acontecendo no mundo e no Brasil. E falei aqui com vocês agora, depois do vídeo, que eu sei que vocês têm maturidade. Ninguém vai sair vendendo ações de fundos imobiliários porque o Irã vai ter uma bomba nuclear. Pelo amor de Deus. Quem fica no final do vídeo tem mais maturidade. Mas eu espero ter esclarecido aqui para vocês o que está acontecendo no mundo um pouquinho. Me digam nos comentários aí dos 5 qual aí que te preocupa mais um pouquinho. E é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho. Até a próxima.